Olá, graça e paz, tudo bem? Seja bem-vindo a esse espaço que nós temos de crescimento na palavra de Deus. Hoje eu quero compartilhar contigo como nós podemos fazer a nossa fé crescer. Paulo diz que existem níveis diferentes de fé e que nós podemos aumentá-la. Olha, existem pelo menos três coisas distintas e principais que nós podemos fazer para cooperar, com o crescimento da nossa fé. A primeira é alimentá-la pela palavra. Nós já demonstramos que a fé, ela vem por ouvir a palavra de Deus e também ela é alimentada, por essa palavra. Paulo chega a dizer a Timóteo assim: serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé. Cristo disse que o homem, ele não viveria só de pão, isso é o alimento para o corpo, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, isso é o alimento para o espírito. Um evangelista chamado Bosworth, ele era grandemente usado por Deus em curas e em milagres. E ele falando acerca das pessoas que se questionavam por não terem a fé para a sua cura, sabe o que ele disse? Ele disse assim: alimentam o corpo com 3 boas refeições por dia e o espírito com um lanche frio. E ele dizia, por semana. Ou seja, nos dias do Antigo Testamento e mesmo até séculos recentes, as pessoas elas não dispunham de cópias das Escrituras, de exemplares da Bíblia. Alguns, como os sacerdotes e escribas, por exemplo, eles tinham acesso diário às Escrituras, mas a maioria não. Eles dependiam das reuniões públicas para semanalmente as pessoas em si terem contato com a palavra. Eu penso que essa foi a única razão pela qual Deus não exigiu de todos a leitura diária das Escrituras, mas ainda assim, de alguns isso era exigido, como no caso dos reis. Veja essa passagem. Também quando se assentar no trono do seu reino, mandará escrever num livro uma cópia desta lei, feita a partir do livro que está com os sacerdotes levitas. O rei terá esse livro consigo e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. Foi por este contato diário com as Escrituras que Davi pôde escrever um salmo tão belo como é o Salmo 119. Eu creio que Deus espera daqueles que desejam viver próximos dele um tempo diário com a sua palavra que envolve pelo menos 3 atividades diferentes, além da leitura em si, que é a confissão e também o testemunho aos outros, além do ato de meditar, que é refletir analisando cuidadosamente, mas também praticar, obedecer. Veja o que Deus disse a Josué: não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Queridos, a fé cresce rapidamente quando nós temos contato com a Bíblia, com a palavra de Deus. Mas o que mais podemos fazer para crescer a fé? É edificá-la por meio da oração em línguas, sim. Paulo disse aos coríntios que quem fala em línguas, ele diz, edifica a si mesmo. Ou seja, que tipo de edificação é essa? O que acontece quando oramos na linguagem de oração do Espírito Santo? Na epístola de Judas, nós lemos algo esclarecedor. Mas vocês, meus amados, edificando-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito Santo. Uau! Quando Paulo escreve aos crentes de Corinto, ele chega a dizer algo muito importante acerca de si mesmo e acerca das suas práticas na vida cristã, na vida dele com Deus. Ele diz assim: dou graças a Deus porque falo em línguas mais do que todos vocês. Poxa, por que ele dá graças a Deus? Porque isso era algo maravilhoso em sua vida. Queridos, ele não somente agradece a Deus por falar em línguas, mas sim por fazê-lo, inclusive, mais do que todos os crentes em Corinto. O que está em questão aqui é o mais. Paulo usava bastante a linguagem de oração do Espírito Santo
E eu creio que isso está intimamente ligado ao conhecimento por revelação. O que fala em línguas edifica a si mesmo, ou seja, existem benefícios nesta prática. Né? Não é algo dado por Deus para se perder tempo, é para edificar-se, é para crescimento. Então, se o apóstolo orava muito mais que todos, é porque ele tinha em sua própria vida a certeza, as evidências de que era uma prática edificante, de que era uma prática frutífera. Então, como é que Paulo tinha tamanha compreensão do mistério de Cristo? Como compreendia tantos mistérios do reino, sendo o homem que mais desvendou verdades para a vida da igreja? Ora, ele falava muito em mistérios com Deus. E seu espírito, ao passar horas e horas em oração, ele absorvia direções e revelações. Então eu creio que Paulo não perdia tempo, né? Nas prisões, nas viagens, onde quer que ele estivesse, eu tenho certeza, fazia uso da oração em línguas. E orava mais do que todos os coríntios. Por isso, Paulo estava dizendo àqueles irmãos algo semelhante, algo assim: se alguém que de fato valoriza a prática, né, da oração no Espírito Santo, ele diz: este alguém sou eu, e eu dou graças a Deus por isso, pois por meio dessa prática eu tenho crescido muito em Deus e na revelação da sua palavra. Então, há uma inegável edificação na fé que se dá quando nós oramos dessa maneira, embora não signifique que essa seja a única área de edificação que a oração nos proporciona. Mas, por exemplo, em minha vida, também experimento benefícios da edificação na fé mediante o uso dessa ferramenta poderosa. Eu te encorajo todos a usarem também. E por fim, o terceiro motivo para nós aumentarmos a fé é multiplicar essa fé por meio da semeadura. É o significado do ensino de Jesus sobre ter fé como grão de mostarda. Se usarmos a fé que temos, esse exercício a fortalecerá e a levará a crescer mais. Quanto mais exercitarmos nossa fé, mais robusta ela se tornará, mais fortalecida. Uma prática, um ato só se torna, hábito se ele for reforçado, se ele for fortalecido. Sabe o que vai acontecer quando o seu hábito ficar constante? Você pode ficar tranquilo, porque aquele hábito se tornou um estilo de vida e esse é o objetivo final. Perceba que eu não estou falando de seguir regras, mas de gerar hábitos. Não deixe o que é importante para depois. Faça o que precisa ser feito quando precisa ser feito. Quem apaga incêndio é bombeiro, sim. Se você deseja uma vida intensa em Deus, exercite pacientemente, dedicadamente seu espírito, dia após dia, mediante a meditação na palavra, na prática do falar em línguas, e as mudanças se manifestarão quanto mais você for semeando isso. Então a razão que me impulsiona a repartir esse estudo, essa palavra com você, funciona e vai levá-lo ao nível mais elevado do seu andar, em Deus ou com Deus. Amém? Querido, coisas que se tornaram urgentes, eu penso que é porque elas deixaram em um dado momento de ser importante. Por isso, se a sua fé precisa ser aumentada, creia que você pode fazer por meio da palavra, da leitura, da meditação, da reflexão, ok? Mas também pelo ato de orar e orar no Espírito e, claro, semeando. Tem muitas pessoas que querem um nível maior de fé, mas elas não usam a pouca que têm, não é? Ou então o nível que Deus lhe deu para iniciar. Nós só vamos receber mais quanto mais nós estivermos usando. Por isso que a fé do tamanho de um grão de mostarda pode fazer com que o monte mude de lugar. Uau, Jesus deixa uma chave, deixa um código para nós e nós precisamos fazer uso disso, semeando, gastando cada vez mais a nossa fé para que ela venha ampliar-se, venha a ser cada vez maior, maximizando. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.